A Globo News resolveu fazer um debate civilizado entre dois senadores, mas parece que esqueceram de avisar o Jacques Wagner que era debate, não sarau do PT. Marinho entrou com dados, argumentos e sangue frio, desmontando a narrativa do PT sobre a fraude no INSS, com a calma de quem já viu esse PowerPoint petista umas 20 vezes. Enquanto isso, Wagner ficava ali, perdido, remexendo o papel, feito quem procura dados que não existem. Spoiler, não achou nada. Assiste até o fim e me diz, será que agora vão pensar duas vezes antes de chamar alguém preparado para debate? Vamos ao vídeo. E peguem a pipoca. Senador Jacques Wagner, começo com o senhor. Por que o governo não quer a CPMI? Não é que não quer, é que a CPI, ela se inicia a coleta de assinaturas a partir da investigação que a Polícia Federal e a CGU, TCU estão fazendo. Quem estourou esse esquema foi a investigação da Polícia Federal. Bom, evidentemente que a oposição está cumprindo o papel dela, que é uma CPI para quê? Para fazer, eu diria assim, o palanque eleitoral e tentar desgastar. Eu aqui não estou preocupado se quem tem a culpa, se é o governo anterior, se é esse governo. Quem tem a culpa são os malandros que montaram 11 ou 12 entidades de fachada, e essas entidades foram que estouraram exatamente a arrecadação inexplicavelmente. Na minha opinião, a CPMI quer chover no molhado. Queria que o senhor respondesse a isso, mas aproveitar só um ponto que ele fala sobre a entrada da Polícia Federal, porque desde setembro de 2020, a PF sabia, isso era o governo Bolsonaro, 2 servidores da direção geral central do INSS receberam ameaças, procuraram a polícia na época, mas nada foi investigado. Vou começar respondendo a você antes de falar a respeito das ponderações feitas pelo nosso eminente líder, que tem uma tarefa hercúlea pela frente. Eu tenho dito que defender o indefensável realmente é muito complicado e ele faz com maestria. Por que é que a AGU, quando definiu o escopo da investigação, colocou 2019 a 2024? Não é verdade que foi a Polícia Federal que de ofício age. O que aconteceu foram reportagens do site Metrópolis que mostraram essa distorção. E essa distorção de um aumento exagerado, para você ter uma ideia, nós saímos de 2 milhões de associados no final de 2022 para 9 milhões e 600 mil associados no final de 2025. Você tem Polícia Federal, você tem TCU, você tem CGU, você tem AGU, todas alertando o governo. E o governo meteu o pé no acelerador. O roubo aumentou mais ainda. E é um roubo hediondo, porque é feito contra pessoas frágeis, hipossuficientes, e tem dificuldade, inclusive, de entender o que está acontecendo com elas. E digo mais, esse roubo começa há mais de 30 anos atrás. E quem nadou de braçada nesses 30 anos foi a CONTAG, que é uma entidade ligada à CUT e ao PT e que não está sendo investigada. De 2014 para cá, nós temos 10 bilhões e 600 milhões de descontos associativistas. Só a CONTAG tem 4 bilhões de reais. A entidade ligada ao irmão do Lula tem quase 1 bilhão de reais. Essa CONAFE, que foi denunciada por vocês aqui, tem quase a mesma coisa, mas não está sendo investigada pelo INSS e nem está dentro dessa questão original do AGU. Então, o que nós estamos dizendo é que é necessário, sim, que haja investigação, porque ela está sendo feita de forma seletiva. Do governo quer conter danos. Está tratando de 10, 11 ou 12 entidades, são 41. A gente está falando de 10 bilhões e 600 milhões, o governo está falando de 2 bilhões. É importante saber quem flexibilizou os mecanismos de controle que permitiram esse verdadeiro assalto contra pessoas pobres e humildes há mais de 30 anos. CONTAG deve ser investigada, senador? Já está sendo investigada. E essas outras 3, a CONAFE, a BIC, etc., estão sendo investigadas. Elas não foram bloqueadas porque ainda não se viu o elemento que é a comprovação da corrupção, porque nós estamos investigando pelo combate à corrupção, a lei anticorrupção. Então, não é verdade que foi quem levantou o problema, foi a oposição. Quem levantou o problema, vou repetir, foi a CGU, a Polícia Federal, a partir de um volume enorme de reclamações na Justiça, exatamente de pessoas que não reconheciam aquele desconto que foi feito. No nosso período, de 2019 a 2020, houve uma diminuição do valor desse desconto associativista.
Mas depois aumenta em 20, que era ainda governo de vocês. Não aumentou em 20, desculpe. Eu tenho inclusive os gráficos. Diminuiu em 19, diminuiu em 20, diminuiu em 21, de acordo com a questão do NPC, e aumenta em 22. Não, eles fazem mais contratos a partir de 20. Eles começam a assinar mais acordos de cooperação técnica com as associações. 22, esse contrato não foi 20, foi 22. A diminuição do valor dos descontos associativos, 19 e 20, é fácil de demonstrar e eu tenho os gráficos para você. Em 21 também, de acordo com o INPC. Começa a aumentar em 22. E quem são os principais beneficiados em 22? As 3 entidades que a gente falou agora. O SINAP, é porque é tanta sigla. Mas a do Lula, a gente está falando da CONTAG, e a CONAFé. Foram as 3 mais beneficiadas. Mas mesmo assim houve um aumento de 80 a 100 milhões de reais. A gente está falando de 70 mil reclamações por mês nesses 4 anos. A gente está falando de 1,5 milhão de Sindinap. A do irmão do Lula, a Sindinap. A gente está falando de 1,5 milhão de reclamações por ano na época do PT. O governo disse que começa a investigação em 2019, quando na verdade começa a se combater o processo. Outra coisa, nunca em 30 anos houve a possibilidade de validação. Nós é que propusemos. É porque não vetou, porque se vetasse voltava a estaca zero. Tem 32 ações e emendas feitas por parlamentares do PT, do PDT, contra a validação. E hoje o discurso do governo é que nós é que não queríamos a validação. Eu não sou advogado da CONTAG, mas a CONTAG é uma entidade de mais de 60 anos que sempre fez um trabalho de ajudar o trabalhador rural, porque efetivamente tem menos acesso à informação, então a CONTAG faz esse trabalho de ajudar a essas pessoas a se aposentarem. Ou seja, há uma prestação de serviço. Começou a subir em 21 um pouco, 22, 23, depois em 24 foi que deu o estouro da boiada. Por quê? Eles perceberam que com a nova instrução normativa que exigia a biometria, eles não iam conseguir fazer. Então começou a se fazer por lote, exatamente porque era a pressa de se entrar com novos associados. Agora vamos ver quem é que estourou. Mas a CONTAG fez com lote, né? Quem permitiu foi justamente o INSS do governo do PT. Então 98% das pessoas, no geral, disseram que não autorizaram essas pessoas, o desconto. Nós estamos, o governo... Essas pessoas estão mentindo, então? Não estou dizendo que estão mentindo. O governo está indo às entidades para saber... Ela está falando de um pecado original. Você está falando agora depois que o leite está entornado. Está dizendo o seguinte, que no processo de 23, tanto o Sindinap como a CONTAG foram beneficiados por pareceres espatafúrdios do INSS, que abriu as portas do lote, mesmo com a orientação da própria estrutura do sistema do INSS. Tanto é verdade que o procurador do INSS foi retirado e entrou o Vigílio. Ele, aliás, era procurador também no governo anterior. Não. Pois é, veja você. E a pessoa, a senhora que fazia... E veja você, o PT e o PDT muito presuroso de botar um corrupto nesse processo, que só foi afastado, não foi por decisão do governo, foi por decisão da Justiça, juntamente com o procurador Stefanuto. Mas quem levou o material para a Justiça? Quem levou o material para a Justiça? Levou o material para a Justiça, foi a investigação feita em função da provocação de uma reportagem do Metrópole, porque o governo meteu o pé na jaca. Na hora que foi orientado, o governo meteu o pé na jaca, o INSS meteu o pé na jaca. A coisa mais grave aqui é que se tirou a biometria. O Sindinap do irmão do Lula, inclusive, está nos autos, é bom a gente ver na CPMI, faz um pedido ao INSS dizendo o seguinte, eu uso a minha biometria. Aí o INSS foi verificar nessas 35 mil pessoas do Sindinap, apenas 200 haviam pedido o desbloqueio pelo meu INSS. E o que é que o INSS fez? Toca tudo, bota os 35 mil para dentro. Então você tem hoje uma situação de uma investigação seletiva. Nós não temos bandido de estimação. Se fulano ou beltrano está envolvido, que ele seja levado às barras da Justiça. Não tenho dúvida, senador, que quem vai fazer isso somos nós. Eu estou insistindo, tem 10 inquéritos abertos. Neles estão a CONTAG. Agora eu vou insistir com isso aqui. As que estouraram não são a CONTAG. Você está pegando um marco temporal específico, está esquecendo que desde 2014 são 10 bilhões e 600 bilhões. A CONTAG só não são 10. Estouro que aconteceu com você tem hoje, o ministro da Justiça do governo do PT, Ricardo Lewandowski. Ele dá uma entrevista dizendo o seguinte, não há conflito de interesse. Ele, teoricamente, é quem faz a investigação, é o comandante do processo. Não há conflito de interesse porque o meu filho
ele é advogado da SEBAP, da AMBEC, duas das principais envolvidas nesse processo. O ministro Messias, que é o nosso ministro da AGU, ele fala que há um desmonte do INSS Dataprev, que não foi por acaso, dá uma série de declarações políticas, e diz que começou criminosamente em 2019. Ele está mentindo. Tem 30 anos que isso existe. Não, tem 30 anos que isso existe. Não, mas quem é que quis privatizar a Dataprev? Está aqui, meu amigo. Vocês que está aqui uma reportagem feita pela Andréa Sadi. Eu vou usar aqui a fonte da casa da Globo. Idosa descobriu que teve desconto devido do INSS por 30 anos após escândalo de fraude. Sabe por quê? Porque o cara chegava lá no sindicato rural, quero me aposentar, preenche aqui um formulário. Ele não sabia nem ler e escrever. Aí botava o dedão lá, estava autorizando um desconto para essa empresa que era a Contag. Isso aconteceu e tem 1.300.000. Tanto é verdade que o meu INSS, quando você abriu para as pessoas dizerem se deram ou não causa a esse desconto, 98% foram o contrário. A própria CGU deixa eu dizer, olha, também 98%. A investigação está em curso e nós vamos ver quem é que lançou lote de milhares e milhares de pessoas. Estou dando um exemplo aqui. Eram entidades cuja assinatura do acordo de contribuição com o INSS foi feita no período deles. E são empresas, praticamente, que têm uma rede. A Polícia Federal já montou todo o esquema que tem. Assina a CPMI, nós somos favoráveis, vamos investigar esse povo. Se tiver que ter, já tem número suficiente, isso para nós não é problema. Isso para nós não é problema. O problema é não querer fazer uma cortina de fumaça. Mas é o que está acontecendo, vocês estão investigando de maneira seletiva. Não tem nada de seletivo, claro senador. Eu estou dizendo a vocês que a base da investigação da CGU é a lei anticorrupção. Olha, todas aquelas que apareceram... o delegado-geral da Polícia Federal. Ele dá uma declaração dizendo que o Frei Chico e a entidade dele não estavam sendo investigados. Acreditei. O que é que eu fiz? Entrei com ação no Ministério Público para ser investigado. Sabe o que o Ministério Público respondeu? Estão sendo investigadas. Então... Mas a CGU, a AGU e o INSS não estão investigando. Não... Eu vou repetir, estão investigando. Essa seletividade não A única coisa que o senador Marinho fala de seletividade, que eu vou repetir, essas quatro, duas das quais têm origem no governo anterior e uma de 60 anos, ou o Sindinap, que, na verdade, não, até agora, a Polícia Federal não encontrou nexo causal com a corrupção. Tem desconto criminoso. Aliás, eu acho que é um crime hediondo. Roubar os pobres, coitados, aposentados. Que coisa mais hedionda, senador. Coisa mais hedionda você enganar um cidadão que quer se aposentar. Assina aqui um documento para você fazer seu cadastro e ele passar a pagar R$70, que para ele é o alimento. Mas 70, a média da Contag é 38. Quem é 70 são essas entidades surgidas 38, 40, R$50. Isso para quem ganha um salário mínimo é um senador, crime. Vamos ter calma. Eu estou calmo. Eu acho que ele não está calmo, é o cidadão. Não, olha, já estamos tratando da devolução do dinheiro de todo mundo. Mas quem vai devolver? O governo federal. O governo federal não, nós, Carapalha. O PT lutou violentamente contra a validação, junto com os partidos de esquerda. Não queria de jeito nenhum, porque sabia que na hora que fosse perguntar a dona Maria ou a seu José se ele estava fazendo a contribuição, ele nem sequer sabia, porque esse cidadão não sabe ler um olerite, não sabe ler um contra-cheque. O que nós temos hoje é um assalto reiterado durante 30 anos. É o mesmo sistema que aconteceu em 2017 com o imposto sindical obrigatório. É a mesma coisa, nós estamos falando do imposto sindical obrigatório, estamos falando da contribuição assistencial e está falando obrigatório, está falando do nosso associativismo, claro. Por isso que as entidades sindicais voltaram para esse filão correr atrás. A investigação vai concluir e os números serão mostrados. Vamos ver quais são as entidades que estouraram de percepção. Quem foi que afrouxou os mecanismos para isso acontecer? Não afrouxamos, ao contrário, nós endurecemos quando a gente colocou. Endureceram, vocês permitiram que a biometria fosse ultrapassada pelo Sindinap do irmão do Lula. E nós estamos preocupados em devolver o dinheiro para quem foi lesado, não pelo governo, foi lesado por entidades que estavam surrupiando os aposentados. Senador, como que a oposição, que é minoria, uma vez instalada a CPI, conseguirá fazer frente, porque o governo vai querer ter relatoria e presidência? Eu acho que a própria dinâmica do processo vai determinar que quem for para essa CPMI para passar a mão na cabeça do governo vai ter dificuldade na sua reeleição. Nós temos uma situação muito complexa. Todos os instrumentos que o senador está colocando claramente estão à disposição da CPMI. Quebra de sigilo, investigação, fazer intimação para pessoas que devem falar a respeito do tema. Então, acho que é um instrumento legítimo que deve ser colocado
né, a serviço da sociedade. Nós queremos que haja uma investigação, né, sem passionalidade, sem as pessoas serem protegidas, todos sejam investigados e que nós possamos, ao final, devolver o recurso ao aposentado. Agora, por último, eu quero dizer o seguinte: não há crime mais hediondo do que tirar recurso de crianças e de velhos indefesos. Esse é um crime hediondo. E o governo quer que tudo mude para ficar como está. Porque nessa questão da CONTAG, você dizer, o cara ligar para o INSS dizer que eu não dei causa, e ele vai perguntar à CONTAG se ela tem um documento que a gente sabe que foi feito de maneira fraudulenta para manter essa situação, o governo deveria, como de fato já fez, suspender todas essas contribuições e acabar de uma vez por todas com essa forma de se retirar dinheiro dos velhinhos indefesos do Brasil. Se você gostou dessa surra de argumentos, já deixa o like, comenta o que achou e compartilha pra galera não perder essa aula de debate de verdade. E se ainda não se inscreveu, já aproveita e se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente não aceita papo furado. Obrigado por assistir e fiquem com Deus.